Pronto. Boa noite a todos. Que a paz do nosso Mestre Jesus se faça e permaneça em nós. Vamos nos envolvendo com a espiritualidade que se faz presente já desde cedo, preparando o ambiente para nos receber. Vamos elevando os nossos melhores pensamentos a Deus em gratidão e louvor. E assim vamos estender esse evangelho dessa noite com os nossos melhores sentimentos aos nossos entes queridos, aqueles que deixamos no nosso lar, aqueles que estão longe de nós, aqueles que já desencarnaram e nos faz tanta falta, que esse evangelho possa chegar até eles em forma de fé, de esperança, de saúde, de alegrias, de conforto, consolo, esperança e, acima de tudo, sabedoria para lidar com as situações do nosso dia a dia. Que todos nós possamos nessa noite ser confortados, consolados pela palavra do nosso evangelho e possamos seguir em frente fortalecidos com nova bateria para a nova semana, continuar a semana melhor do que quando chegamos a essa casa de caridade. Nós começamos a noite hoje, lembrando aos senhores, eu acredito que todos viram, ouviram o desencarne do apresentador Gugu Liberato, Augusto Liberato. Eu acredito que todos conheçam, porque era uma pessoa pública há muitos anos, há mais de 30 anos na televisão. Eu sei que de alguma forma já ouviram falar dele. E vamos dizer assim, Gugu Liberato desencarnou por um traumatismo craniano. A causa do desencarne foi um traumatismo craniano. Será que essa foi realmente a causa? Será que não foi o efeito? A causa foi a imprevidência? E nós trazemos então para essa noite a reflexão de que como nós encaramos o nosso dia a dia. Principalmente nós, passamos os 18 anos, somos jovens, mas já o cabelinho começou a ficar branco. E nós sabemos que o Augusto Liberato tinha 60 anos, jovem ainda, mas já passou dos 50 anos, já entrou na segunda idade, passou da metade da idade, porque nós duramos no máximo 70, 80 anos. Aqueles que chegam a 90 são poucos, ainda é a minoria. Será que nós temos condições de estar subindo no banquinho para mexer lá em cima do armário, para procurar as coisas dentro do guarda-roupa, para mexer no armário da cozinha? Será que nós temos idade, equilíbrio o suficiente para subir no telhado e arrumar lá o telhado que está pingando dentro de casa e fazer certos consertos que a nossa idade não permite? Nós já não temos a mesma destreza, nós não temos a mesma saúde, não temos o mesmo equilíbrio para fazer certo tipo de serviço. Muitas pessoas acabaram perguntando, mas o Gugu não podia pagar uma pessoa para arrumar lá o ar-condicionado que estava com defeito? Sim, com certeza poderia. Mas acreditou que podia fazer aquele serviço e que seria algo rápido. Como nós também acreditamos que é tudo uma questão de 1 minuto. Ah, não, mas eu só vou subir ali para pegar tal coisa. Eu só vou subir no telhado porque eu não consegui ninguém para consertar meu telhado e está vazando, está pingando, eu vou lá dar uma olhadinha. E acaba acontecendo um acidente desses. Nós somos frágeis, precisamos tomar conta de nós, precisamos cuidar com mais amor do corpo que o nosso Criador nos emprestou. Mesmo os mais novos, precisa tomar cuidado com os joelhos, cuidado com a coluna, porque quando chegar na terceira idade vai se lembrar disso, e aí vai doer a coluna, vai doer o joelho, e vai se lembrar que poderia ter cuidado melhor da saúde. A prevenção sempre é o melhor remédio. E a espiritualidade hoje traz para a nossa reflexão a precaução. Eu pensar antes de fazer, não tomar atitudes precipitadas, não fazer algo que eu posso pensar, estudar primeiro se vai dar certo e depois fazer. Tire os tapetes da beira da cama. Quando for se levantar à noite de madrugada para ir ao banheiro, sente-se primeiro na cama, não levante de impacto para sair. A terceira idade é algo perigoso, nós nos tornamos mais frágeis, precisamos de mais cuidados. E nós precisamos absorver e prestar atenção nos pequenos detalhes. Podemos pensar nisso, podemos ir para casa, refletir
e tomar um pouquinho mais de cuidado com as nossas atitudes e pensar que nós podemos fazer alguma coisa, mas a gente pode parar, pensar, posso fazer? Tenho condições de fazer? E aceitar as limitações que a idade nos traz. É um grande exemplo de caridade conosco. É aceitar as nossas limitações, compreender que não temos mais idade para certo tipo de exageros. Na alimentação, principalmente quando vamos efetuar esse tipo de atitude. Subir num banquinho, subir numa escada, subir no telhado, vamos prestar atenção e tomar conta com mais carinho, mais atenção do corpo que o Criador nos emprestou. Nós temos a proposta de trazer para as casas a indicação de uma boa leitura, de um livro que é companhia, que é esclarecimento, é um bom presente. Agora estamos chegando no final do ano, queremos presentear os nossos amigos e o livro é um excelente presente. Nossa doutrina dos espíritos tem uma variedade, é vasta a leitura e os livros para serem indicados. Nós trouxemos hoje o livro Paciência e Sua Turma. É um livro de 8 a 80 anos, mas a gente indica que dê de presente para as crianças. É claro que ler é muito bom e é uma história que nos traz a moral, nos traz ética, nos traz respeito. E é importante para aquele que lê, para uma criança pequena e a criança mesmo. A gente tem relatos de crianças que leva para a escola e acaba mostrando para o professor e o professor acaba lendo a história para todas as crianças. É Paciência e Sua Turma. A autora é Rosemary Alves, por acaso é essa pessoa que está filmando. A casa tem para vender. É um excelente livro para crianças, para adolescentes. Aqueles que quiserem conhecer o livro, tem na casa para vender. Nós temos a parceria com a Boa Nova Net. Pode encomendar pela internet ou até nas livrarias, algumas livrarias espíritas têm. Nossa indicação da noite é Paciência e Sua Turma para as crianças. Muito bem. A nossa tarefa essa noite, a nossa grata tarefa, é do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, Sedes Perfeito. E hoje nós vamos falar da parábola do semeador. Naquele dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à borda do mar, e vieram para ele muita gente, de tal sorte que, entrando em barca, se assentou, e toda a gente estava em pé na ribeira, e lhe falou muitas coisas por parábolas, dizendo: Eis aí que saiu o que semeia a semear. E quando semeava, uma parte das sementes caiu junto da estrada, e vieram as aves do céu e a comeram. Outra, porém, caiu em pedregulho, onde não tinha muita terra, e logo nasceu, porque não tinha altura da terra. Obrigada. Mas saindo o sol a queimou, e porque não tinha raiz se secou. Outra, igualmente, caiu sobre os espinhos, e cresceram os espinhos, e esses se afogaram. Outra, enfim, caiu em boa terra, e dava fruto, havendo grãos que rendiam a 100 por um, outros a 60, outros a 30. E por ter ouvidos de ouvir, ouça. Está em Mateus, capítulo 13, do versículo 1 ao 9. Para começar a falar um pouquinho sobre essa parábola, deixar a mensagem da parábola, na verdade nós não temos a pretensão de dar uma aula, mas deixar para cada um dos senhores uma mensagem, nós vamos lembrar que Jesus falava para os judeus. A Palestina, naquele momento em que Jesus estava encarnado entre nós, vivia da agricultura. O bem maior era a agricultura. Existiam os lavradores, existiam os pescadores, mas o que mandava na Palestina, na Galileia, era a agricultura. Como falar com pessoas que habituadas a lidar com a terra, se não de forma com que eles entendessem a mensagem que Jesus queria dizer? Jesus educava e ensinava através daquilo que o pessoal conhecia. E eu acho importante que a gente compreenda esse fato, porque nós também somos dessa mesma forma. Eu ouvi num curso que eu fiz recentemente, um exemplo, e eu acho ele muito importante. Ao entardecer, a brisa da praia formou-se a bancos de areia. Nós que moramos na praia,
provavelmente vamos imaginar uma duna de areia, um monte de areia num canto. Eu acredito que a maioria dos senhores tem essa imaginação. Me corrijam se eu estiver errado. Mas aquele que não conhece o mar, que não conhece a areia, ele vai fazer na cabeça dele a imagem de um banco, de uma cadeira. Ele vai imaginar um banco, ele não vai imaginar um monte de areia. Para ele, um banco de areia é um banco, é esse banco. Então nós temos que compreender que para Jesus explicar para aqueles homens, era necessário que eles dissessem do que eles compreendiam, do que eles viviam. E das 32 parábolas de Jesus, na sua maioria, é feita com os grãos, o joio e o trigo, o grão de mostarda, o senhor da vinha, sempre utilizando o que eles estavam acostumados a utilizar no seu dia a dia como exemplo, para mostrar e qualificar os seres humanos como a natureza. Em toda a história, mesmo no Velho Testamento, se for procurar, sempre foi dessa forma as parábolas. Quem acredita que as parábolas existiam apenas em Jesus? Não, existem parábolas no Velho Testamento. Eram as histórias antigas, a forma ilustrativa que eles tinham para ensinar o povo dentro do conhecimento que eles tinham. Aí eu trouxe uma maçã, uma fruta. E trouxe também as sementes. Essa semente é semente de tâmaras. Eu acredito que alguns dos senhores conhecem essa história. Que quem planta tâmaras não come tâmaras. Antigamente, quando se plantavam essa semente, demorava 100 anos para nascer, para florir e para ter os primeiros frutos de tâmara. Então, aquele que plantava, com certeza não colhia. Hoje não. Hoje a agricultura, se você planta em 10 anos, você já colhe as tâmaras. Então, é uma semente de tâmaras. Quantas sementes, quantas tâmaras será que essa semente vai produzir, se eu plantá-la? Quantas maçãs será que essa árvore, essa semente, uma semente de maçã, que foi plantada num terreno fértil, né, numa terra fértil, quantas maçãs será que essa árvore produziu? Olha Jesus dizendo lá que uma árvore poderia dar 30 frutos, outras poderia dar 60 e outras poderia dar 100. Para aqueles homens, na agricultura, eles não aravam a terra. Acabava-se a colheita e eles semeavam, as pessoas que faziam esse trabalho semeavam as sementes no campo da forma com que estivesse. Com espinhos, com a plantação ainda, o resto da plantação que sobrou, que eles colheram, com pedregulhos, porque não era uma terra tão bem cuidada, e eles semeavam a semente dessa forma. E depois, com os animais, eles passavam pisoteando para que formassem os sulcos e as sementes entrassem. E era uma terra difícil, não era uma terra fácil. Então a gente acredita que a agricultura naquele momento era uma agricultura difícil. Hoje não. Hoje, para se preparar a terra, a tecnologia avançou e a gente percebe que primeiramente se faz a queimada em alguns lugares, depois que acontece a colheita, depois vai se arar aquela terra, vai se adubar, vai colocar calcário, vai se verificar o que tipo de vitamina precisa aquela terra, para que ela fique fofa, para depois colocar a semente. Olha como evoluiu, mas naquele momento não, a terra era difícil. Mas será que Jesus estava falando mesmo de plantação e nós hoje estamos falando de sementes? Quantas maçãs vão nascer? A história é clara e todas as vezes que nós ouvimos a proposta da palestra, da parábola do semeador, nós entramos naquele terreno difícil que é o coração. Diz que o coração é terreno que ninguém manda. Mas nós só sabemos do outro aquilo que o outro nos permite ver. Eu só me apresento aquilo que eu quero que vocês me conheçam. Dificilmente vocês vão me conhecer a fundo. Talvez nem eu mesma me conheça a fundo. Jesus, o grande semeador, que veio semear o Evangelho, veio semear a palavra de Deus, esteve entre os homens, com seu exemplo, num momento tão difícil,
semeou as sementes. Muitas caíram pelo caminho, como hoje acontece. Nós podemos considerar e colocar como exemplo as pessoas que vêm nas casas espíritas em busca da palavra do Evangelho, quando nós trazemos uma visita, uma pessoa que está em casa conosco, e a pessoa vem conosco naquela alegria, presta aquela atenção, fica alegre e feliz, mas ela saiu daqui e ela volta para a vida dela, e ela não tem terreno fértil para ser plantado nada. Da mesma forma que ela entrou, ela vai embora. É aquela semente que foi jogada na beira do caminho e os pássaros passaram e levaram. Nós podemos também colocar como exemplo aqueles que vêm para a casa espírita, sentam-se, vêm para aproveitar do Evangelho, ouvem o Evangelho e tocam o coração, chegam em casa e dizem assim: olha, eu já assisti uma palestra da hora. Olha, tocou meu coração. Qual era o assunto? Falou lá um monte de coisa. A pessoa é 10. Gostei da palestra. Mas do que foi falado? Falou lá umas coisas que, foi legal. Prestou atenção? Achou bonito. Mas o seu coração está impermeável. É como aquele sofá que a gente passa revestimento, cai a água e escorre, Você passa lá um paninho e não molha. Não penetra dentro dela. Acha bonito, mas não penetra. Como aquela semente que é jogada no meio dos espinhos. É aquele espírita que vem, assiste a palestra, gosta, está até se inscrito na escola. O ano que vem ele vai fazer escola. Aí ele passa por um testemunho pessoal, aquele momento em que ele vai passar a dor. Porque ser espírita não significa que nós vamos conseguir a consagração do bem e nunca mais vamos sentir dor. Engano. Nós vamos passar pela dor, mas vamos passar resignados, com a compreensão da necessidade daquele momento. A dor é inevitável, o sofrimento é opcional. Então, caiu lá no meio dos espinhos. Na hora que ele tinha o momento dele de mostrar o testemunho pessoal, de que realmente o Evangelho entrou na terra fértil do coração, ele falhou. Porque ele não acreditou, ele diz assim: por que comigo? Por que Deus está fazendo comigo? Agora que eu sou espírita, eu vou lá toda quarta-feira, eu vou lá toda terça-feira, eu faço, eu aconteço, e aí ele dá preço à caridade que ele faz. É essa semente que cai entre as ervas daninhas, entre os espinhos. Podemos pensar também naquela semente que vai dar 30 frutos. Que é o caso, nessa macieira pode ser que ela deu lá 300 maçãs. Porque ela não está estruturada realmente dentro dela. E o que eu gostaria de chamar a atenção dos senhores hoje? Uma palavra que se chama hipocrisia e ilusão. Nós mascaramos os nossos sentimentos e as nossas atitudes. A hipocrisia é o fingimento, é o verniz social. É aquele que eu coloco quando eu conheço as pessoas, que eu dou um sorriso, que eu abraço, eu falo meigo, eu falo baixo, eu converso, eu mostro o que eu tenho de melhor. E a pessoa acaba acreditando que eu sou realmente essa pessoa calma, tranquila, amorosa, educada. É como a internet, Facebook, maravilhoso mundo do Facebook, em que todas as pessoas são amorosas, são caridosas, gostam de animais, tratam bem os idosos, não são racistas, na política é uma maravilha. Então, esse é o maravilhoso mundo da internet. Nós somos pessoas reais. E nós estamos vestidos de muita hipocrisia. Nós precisamos olhar para dentro do nosso coração e verificar se essa terra em que Jesus está plantando uma semente, plantou uma semente, quanto vai dar? Será que vai dar 30%? Será que vai dar 50%? Será que vai dar 100%? Ou será que ela vai morrer ao caminho dessa reencarnação e ela simplesmente, o pássaro comeu, ou a erva daninha não permitiu que ela crescesse, ou ela nasceu no meio das pedras e não teve força para sucumbir às ilusões do nosso planeta. Nós vivemos de percepções diferentes, nós vivemos num mundo de ilusões,
Mas até que ponto eu tenho real noção do que eu preciso, do que eu estou fazendo no planeta Terra, qual é a minha obrigação? Eu já sei que eu não vim a passeio, que eu vim a trabalho, que eu estou numa escola, nós já aprendemos isso. Mas que terreno Jesus está plantando? E o terreno é o nosso coração. Nós precisamos abrir o nosso coração e cultivar. Cultivar de que forma? Através das escolas, através do conhecimento, através das boas atitudes, através de se conhecer e através da honestidade, da transparência. Eu decidi seguir o Evangelho do Mestre. Para seguir o Evangelho do Mestre, nós não precisamos ser espírita. Nós abraçamos a causa porque nos conforta, nos consola, nos esclarece. É a fé raciocinada, daquela em que eu posso estudar e me certificar do que o que eu estou ouvindo se é correto, se está realmente escrito. Essa é a nossa fé espiritual. Essa é a nossa fé, a fé da doutrina dos Espíritos. Mas para seguir Jesus, eu preciso cultivar a terra que tem em mim. E eu preciso me fazer a seguinte pergunta: eu sirvo Jesus ou eu me sirvo de Jesus? Eu estou procurando melhorar o ser humano que veio com a proposta de melhora? Não é o vizinho, não é meu filho, por mais que eu ame meu filho. Quando eu me conserto, quando eu me melhoro como pessoa, com certeza todos que estão à minha volta vão se beneficiar com isso. Eu tenho que preparar a terra. E para preparar, e todas as mudanças dói. Mudar dói. É mais fácil eu mudar uma roupa, um estilo de roupa. É mais fácil eu mudar o que está fora. Mas o que está dentro de mim é difícil mudar. Porque só eu tenho a chave e só eu tenho as ferramentas para mudar as minhas atitudes, a minha visão sobre aquele assunto. Se eu quero me esclarecer, se eu quero melhorar a minha postura diante das atitudes que eu tenho aos meus semelhantes. Eu ainda estou no caminho. Jesus não diz, vai se reconcilia com os teus enquanto está no caminho? O primeiro que eu tenho que me reconciliar é comigo. Eu tenho que estar em paz comigo. Eu tenho que conhecer o espírito que habita esse corpo. Então, quando disserem assim, hoje eu estou com espírito de porco, eu sinto informar, é você mesmo, tá? Esse espírito está me atormentando, porque a gente está sempre jogando a culpa por o obsessor. E tem obsessor que quando o cidadão vem para casa espírita, ele fala assim, graças a Deus esse cidadão hoje volta melhor para casa. Então, a gente tem que perceber que nós estamos obsediando os obsediadores. Vamos olhar com mais amor para dentro de nós mesmos. Somos hipócritas? Quem dos senhores não lembra quantas vezes Jesus diz, não seja como os fariseus, não sejam hipócritas como os fariseus, não sejam hipócritas como os escribas, que dilapidam as casas das viúvas, que usam o poder que tem, que usam o entendimento e a inteligência que tem para abusar do outro. Não use a sua inteligência para menosprezar o seu irmão menor. Forte é aquele que estende a mão para aquele que está caído. Esse é o forte. Amparar aquele que necessita. E se precisar de amparo, ser humilde o suficiente para aceitar ajuda. Para buscar, procurar e aceitar ajuda. Vamos nos tornar terreno fértil para que o Evangelho do nosso Mestre Jesus, nosso divino semeador, possa colocar e você possa florir onde Jesus te plantou. Se Jesus te plantou no planeta Terra, no Brasil, pátria de Evangelho, com a missão de melhorar, de aprender, de colaborar e de se tornar terra fértil, para que dentro dos senhores nasce um pé de tâmara que dê muitas tâmaras e que não demore 100 anos, mas que fortaleça cada um dos senhores, para que não dê 30 por um, mas que dê 1000 por um, que possa utilizar todas as oportunidades que se tem para se tornar melhor, para se tornar um ser humano melhor. E aí nós poderemos dizer que nós florimos aonde Jesus nos plantou. O semeador nos semeou no lugar certo. E a terra
em que foi plantado o Evangelho, floriu, floresceu e se fortaleceu. Podemos pensar nisso? Podemos ir para casa e refletir sobre a grande tarefa que temos em melhorar a terra do nosso coração, fortalecer a cada dia que passa as nossas atitudes, mas primeiramente, vamos chegar lá na frente do espelho, vamos olhar bem de frente, olhar bem dentro dos olhos e dizer assim: deixa de ser hipócrita, não se iluda, a vida é passageira, mas a tua é eterna. Se tu não responder hoje, vai responder amanhã pelas atitudes que tu está tendo hoje. Vamos olhar com mais clareza para dentro de nós mesmos, para que as nossas atitudes sejam transparentes, honestas e dignas, principalmente dignas do nosso Mestre Jesus. É essa a mensagem dessa noite. Eu agradeço imensamente a todos por terem me ouvido. Desejo que cada um dos senhores alcance o que veio buscar nessa casa de caridade, dentro da necessidade pessoal de cada um, dentro do merecimento pessoal de cada um e da misericórdia do nosso Pai Criador. Eu os abraço a todos. A Rosa está gravando. Eu tenho um canal no YouTube que chama Célia Virtual. São palestras como estas, mensagens simples, mas de toda a minha compreensão e o que eu tenho de melhor dentro do meu coração, eu coloco para vocês nessa noite, como nessas palestras. Aqueles que quiserem conhecer, é Célia Virtual. Muito obrigado a todos. A minha gratidão, que os senhores possam voltar aos vossos lares fortalecidos. Muito obrigada.